a gente não utiliza a linguagem atual, a gente fica, como dizem os franceses, démodé, né? Ou dehors do mundo, né? Fora do mundo. Então, para comemorar os 10 anos do Grupo de Ética e Filosofia Política, a gente está lançando um site do grupo, né? Nesse site, eu não quero tomar muito tempo, que é destinado ao professor Milton, né, que é o nosso conferencista, mas eu queria apresentar aqui, mas eu não vou fazer isso para não gastar mais tempo. Mas o nosso grupo está completando 10 anos, e como é que, para comemorar, a gente está lançando esse site? Nesse site, a gente tem um texto que eu escrevi contando a história do grupo. Como esse grupo começou? Né? Começou quando eu voltei do doutorado, em 2003. A gente não tinha propriamente um espaço de discussão especificamente sobre a filosofia política. Então é necessário criar. Eu não sei se você acreditasse em destino, coisa parecida, acho que tem uma vocação, talvez, no sentido weberiano, de criar, de fundar coisas, né? Não bastasse o departamento, não bastasse o curso, então, bom, já que é para ser, vamos lá. Então, a gente fundou o grupo com esse intuito de reunir alunos, porque não tinha outro professor que ministrasse disciplina ética. Quem ministrava essa disciplina antes de mim era o professor Pecorari. Ele se aposentou, eu assumi a disciplina ética e filosofia política. Então, inicialmente eu tive 2 primeiros bolsistas, que foram Marcelo e Saulo. Esses primeiros bolsistas, meus do IBIC, foram também os meus bolsistas, os meus primeiros orientandos na graduação, também foram os meus primeiros orientandos no mestrado, e o fruto dessa pesquisa, que se prolongou, já está dando bons resultados. Os frutos são muito bons. O Saulo é um colega nosso, professor do Colégio de Aplicação, e Marcelo está terminando a tese de doutorado na UFLA em filosofia, e as dissertações dos dois já são livros, se tornaram livros. Marcelo lançou o livro ontem, né, sobre o ateísmo ibérico. Saulo vai lançar na próxima edição, o livro já está pronto. E esse fruto, enfim, que é o grupo, né, nós temos os primeiros resultados. Saulo fundou o PIBIC Júnior em Ética e Filosofia Política. Então nós já temos um genzinho, né? O pessoal outro dia brincou comigo que já estou sendo avô de pesquisador aí, né? Porque já tem um genzinho de Ética e Filosofia Política no CODAP, que é um grupo de estudantes muito bons, assim, os alunos muito bons. Ontem eu assisti, fui avaliar os banners do PIBIC Júnior, os meninos muito entusiasmados, e tem uma garotada muito entusiasmada e querendo estudar temas vinculados aos direitos humanos, temas vinculados à ética e filosofia política, as questões ambientais. E eu penso que nós estamos cumprindo a nossa função, qual que é? Formar pessoas, né? Formar bem essas pessoas, fiéis ao tema, né, ou aos temas vinculados à ética e filosofia política. Então, esse site que nós estamos inaugurando, depois vocês olham lá no Google, Grupo de Ética e Filosofia Política da UFES, e vocês vão encontrar um pouco dessa história, vão encontrar os membros, né, os componentes desse grupo, que foi fundado por mim, mas os professores que foram chegando foram se agregando, né? Inicialmente o professor Evaldo Becker, depois chegaram os professores Antônio Pereira e o professor Marcos Balheiro, e mais recentemente, nos tempos do caso, o professor Tomás Kawashi, né? O nosso chinês, não é chinês, brincadeira. É brincadeira, não é chinês, é japonês. Mas é uma brincadeira. E, então, com esses professores, fazem parte do grupo de ética.
os professores, né, os orientadores, e com eles os orientandos deles, todos eles. Nós nos reunimos toda semana, né, uma vez por semana, a gente se reúne, e por semestre a gente escolhe um tema, ou um autor, ou uma obra. E essa programação é feita no início do semestre, e nós seguimos regularmente essa programação. Esse semestre, por exemplo, nós terminamos a discussão dos projetos de pesquisa de todos os componentes do grupo. Então, todos apresentam, todos são sabatinados por todos os componentes. Isso apura bastante os projetos de pesquisa dos alunos, né? Isso dá uma qualidade impressionante no debate, enfim. E a gente vai aprendendo, porque professores e alunos criticam todos os trabalhos, avaliam. Então, é uma parte, de fato, formativa. Então, eu gostaria de agradecer o professor Evaldo por ter organizado essa versão do colóquio. Eu espero que o próximo, né, depois o Tomás possa assumir, agora que o Tomás tem ajudado bastante, né? Ou os outros colegas possam assumir e dar continuidade a esse trabalho que contempla, como o Michel falou há pouco, todos os níveis, né? Os alunos do PIBIC, do segundo do ensino médio, os alunos da graduação, os alunos da pós-graduação. E assim a gente possa dar densidade à pesquisa, né? Dar densidade, a qualidade da pesquisa que é feita aqui, especialmente nessa área de etnografia política. Mais uma vez agradeço, parabenizo pela organização, porque não é fácil organizar evento, né? E agradeço todos os colegas e os alunos, todo o pessoal da monitoria que está coordenando, e vocês que estão aqui. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar e parabenizar o professor Evaldo Becker pela organização do evento. Saudar meu amigo, o professor Antônio Carlos, e parabenizá-lo pelo aniversário do grupo. 10 anos, para mim, é uma data muito especial, que é a idade do meu filho. E já me telefonou dizendo que eu ia para casa ajudar a instalar um Minecraft, que a gente havia combinado pela manhã. Dizer que estou muito feliz de estar aqui. A professora Conceição, proreitora de extensão, também gostaria de estar aqui. O professor Jonas, proreitor de graduação, dada a importância do evento. Saudar os colegas que vieram de fora do estado, desejar boas-vindas. Saudar os estudantes que vieram de fora. Saudar todos vocês que são daqui da UFES. Desejar um bom evento a todos, uma semana produtiva. Dizer que na minha vida acadêmica, um arrependimento, talvez o arrependimento que eu tenha, é não ter feito filosofia. Porque na época do vestibular eu me inscrevi para filosofia, me inscrevi para comunicação social e me inscrevi para psicologia. E coincidiram as datas naquele ano, eu era muito problemático, resolvi fazer psicologia para ver se me resolvia. Não resolve, se alguém quer fazer psicologia para se resolver, por favor, não vá. Não é o meu caso. Mas é porque a filosofia é uma área muito cara para todos nós. É uma área que é a base de toda a reflexão, de todo o pensamento. E quando a gente olha para os temas que vocês propuseram aqui, a gente fica orgulhoso de fazer parte da Universidade Federal de Sergipe, que está crescendo para ficar à altura dos seus pesquisadores. A gente fica orgulhoso de fazer parte da instituição, porque esses temas são temas atuais e fundamentais na vida cotidiana. Discutir democracia agora com as novas manifestações, com a nova lógica de organização, estava conversando com o professor Milton Nascimento aqui antes de subir, é fundamental. Fundamental para pensar novos modelos de país, novos modelos de sociedade, discutir ética, discutir questões ambientais, associadas à ética. Então, vocês têm aí uma programação de luxo, né? Muito bem elaborada, muito atual, e eu parabenizo novamente o professor Evaldo Becker pela organização do evento. Desejo a todos vocês uma semana que eu imagino vai ser muito, muito proveitosa, né, de discussões, reflexões, e colocamos a reitoria à disposição de vocês para algum apoio, alguma questão que precisem de algum apoio extra. Estamos aqui
portas abertas. Um evento a todos e obrigado pela atenção. Passa, que possa então dar início à conferência de abertura desse terceiro colóquio. Então, eu chamo mesmo o professor Milton Meire do Nascimento, para que a gente possa dar sequência a esse colóquio com a conferência de abertura do professor Milton. Só para variar um pouco, quebrando o protocolo, a gente agradece geralmente no final do evento, mas eu gostaria de agradecer muito especialmente a duas pessoas que foram fundamentais para a organização desse evento, para que esse evento pudesse começar hoje. Uma delas é Michele Becker, que é a nossa assessora de comunicação, que gestou esse projeto aqui para a gente, e a outra pessoa é o professor Tomás Kawash, sem o qual esse projeto, de fato, não teria chegado ao início que está tendo hoje. Então, eu agradeço profundamente ao professor Tomás e à Michele Becker. Para mim, é uma satisfação fazer a apresentação do professor Milton Meire do Nascimento. O professor Milton possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia pelo Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da qual ele é professor desde 1975. Em 1981, ele obteve o DEA, Diplôme d'études approfondies, pela École de Haute Études en Sciences Sociales de Paris. Em 2002, obteve o diploma de livre docente e atualmente ele é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, atual chefe do departamento também, e no caso aqui ele é referência dos nossos alunos de graduação, de FIBIC Júnior, de graduação e de pós-graduação na Universidade Federal de Sergipe. Além disso, para mim é um prazer pessoal, pelo fato de ter sido orientado no meu doutorado pelo professor Milton Meire. Obviamente que não é o responsável pelos deslizes que eu possa cometer, mas me ajudou a me orientar uma tarefa difícil do doutorado. Obrigado, professor Milton. Boa noite a todos. Eu agradeço muitíssimo ao Evaldo e a todos os demais membros aqui desse departamento de filosofia, nosso Carlos, que foi um dos primeiros a ir para esse departamento. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui pela segunda vez nesse auditório para falar de um tema que faz parte de um livrinho que já está pronto, e o Tomás sabe dessa história. Nós fizemos um projeto para fazer livros para didática no ensino médio. Como sempre, com muita dificuldade, a gente tem, sairão agora nesse mês os 4 primeiros. E aí nós vamos então dar sequência. Esse tema da representação política, em Hobbes e Rousseau, foi exatamente o que eu escolhi para desenvolver para os professores e estudantes do ensino médio, como um ponto importante de reflexão sobre esse tema tão candente e tão atual da política contemporânea. E se tomarmos, então, como referência esses dois marcos do pensamento político, que são Hobbes e Rousseau, nós veremos que a questão da representação política se apresenta como um dos elementos mais marcantes para a consolidação do que nós conhecemos como democracia representativa. Por intermédio de Hobbes, nós notamos que a estabilização das relações dentro da comunidade política só se configura, ou das relações entre os homens antes do Estado político, só se configura está na natureza como guerra de todos contra todos. Ou seja, quando não existe nenhum poder comum, os homens encontram-se em estado de guerra de todos contra todos, e só sairão dessa condição se houver uma transferência total de todos os seus direitos a um indivíduo, a alguns ou a todos, de tal modo que por procuração ou representação,
os representantes fiquem autorizados a tomar decisões e a agir em nome de todos aqueles que a eles concederam a procuração. O segundo, Rousseau, fará uma distinção fundamental nesse processo, porque, segundo ele, a representação de todos os direitos aos representantes é um ato que equivaleria à assinatura de um documento de servidão, o que seria uma loucura para um povo inteiro. O que se pode transferir, segundo ele, é apenas a força de execução da vontade, mas não esta vontade em absoluto, porque aquilo que ele define como vontade de um povo, que é a vontade geral, não pode ser representada nem alienada. E nosso propósito, então, nessa exposição rápida, é mostrar o quanto esses dois autores são de extrema importância para a compreensão do que atualmente se costuma chamar de crise da representação política na grande maioria dos regimes conhecidos como democracias representativas e dos impasses que parecem jogar esses regimes num círculo vicioso. A cada crise, a sugestão é sempre mudar os representantes, mas não se questionam nem o conteúdo, nem os limites da procuração. Essa reflexão sobre os fundamentos da representação política tem também como pano de fundo o questionamento do modelo de prática política consolidada nas democracias representativas. A saída dos impasses do círculo vicioso a que nos referimos implica também em mudança na maneira como se concebe a política, ou mais precisamente, a ação política, entendida como a ação daqueles que vivem na polis e que atuam no seu interior na busca da melhor forma de convivência possível. Em que consiste essa atuação? Como se efetiva e qual o seu sentido é o que deve aparecer como parâmetro para a compreensão do que se entende por uma boa vida na cidade. Isso nos envia também para a compreensão da política como exercício de alguma forma de poder, da sua manutenção ou até mesmo da sua supressão. Deslindar esse processo tem como consequência, pelo menos, a constatação de que não existe apenas uma única maneira de se fazer política e do que se entende por ação política, e o que implica também que repensemos a clássica relação entre sociedade civil e Estado. Por isso mesmo, ao discutirmos tais questões, será necessário atentá-los para o uso preciso dos termos política, ação política, poder político, cidadania, governo, Estado e outros correlatos que são usados indistintamente sem que se preste atenção ao seu caráter polissêmico. Será necessário, portanto, explicitarmos em que língua estamos falando ao abordarmos a questão da democracia, da representação política e também da democracia representativa. Então, essa é a questão importante, né, a linguagem, da precisão dos termos, né, nos envia imediatamente a um texto que até agora o Antônio Carlos tinha se referido, eu escolhi exatamente algumas passagens importantes, que é o texto clássico, que é sempre importante voltar a ele, do Max Weber, A Política como Vocação. Ora, nesse texto, e claro que o Weber está falando da Alemanha no início do século XX, e ele tem ali, né, um referencial para pensar exatamente o que é o Estado, o que é a política e o que é o político profissional. Então, a expressão vocação política.
Então, para entendermos a questão da representação política, tal como já vi esboçado, de maneira fantástica, que é uma referência sempre em todos os nossos cursos, né, de filosofia política, é o famoso texto do Hobbes, do Leviatã, das pessoas e coisas personificadas, né, que é um texto belíssimo, onde ele expõe com uma clareza impressionante o sentido mesmo de toda e qualquer forma de representação, e em especial a representação política. Em se tratando da representação política, portanto, será necessário entender o que é política, o que é o Estado, mas o que faz os políticos profissionais. Diz o Max Weber, que aqui então eu começo com uma análise sociológica, que é aquilo que se consolida já dentro há 200 anos, né, como prática política, e o Max Weber faz uma análise fantástica daquilo que ele está observando, significa dizer que entendemos por política apenas a direção de um agrupamento político, hoje denominado Estado, com a influência que se exerce em tal sentido. Ou seja, a direção, o ordenamento, a organização, o Estado, participar desse processo é exatamente fazer política. A política consiste, então, nessa direção daquilo que nós entendemos por Estado. E, sociologicamente, o Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar, tal como é peculiar a todo e qualquer agrupamento político, ou seja, o que faz o Estado, o que é peculiar é o uso da coação física. Da coação física. Ele chega até a citar o Trotsky, que diz o seguinte: todo Estado se funda na força. Na força. Portanto, o instrumento específico do Estado é a violência. Vejam só, o instrumento específico do Estado é a violência. Quer dizer, em todos os tempos, os agrupamentos políticos mais diversos, a começar pela família, recorreram à violência física, tendo-a como instrumento normal de poder. Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites que determinaram o território, e a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, então, dentro desses limites, ela reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. É com efeito próprio de nossa época o não reconhecer em relação a qualquer outro grupo ou aos indivíduos o direito de fazer uso da violência, a não ser nos casos em que o Estado o tolere. O Estado se transforma, portanto, na única fonte do direito à violência, por política